Nesse momento eu chamo Fábio de Sá, professor da Universidade de Oklahoma, né, também integrante do Fórum Nacional de Segurança Pública, para conversar com a gente sobre essa fuga nesse presídio, essa fuga inédita. Agradeço aqui a presença, Fábio, sua presença aqui no programa, no Poder Expresso. Você foi muito recomendado aqui para que a gente fizesse essa entrevista aqui com você. E eu começo perguntando o seguinte, Fábio. A gente já sabia que esse tema de segurança pública no governo federal, para o governo Lula, seria um tema sensível. Porque é um tema sensível para a própria esquerda. A gente sabe da dificuldade da esquerda de tratar da segurança pública como tema. Inclusive, parte dos ministros, ali um determinado núcleo do governo, defendia inclusive a separação dos ministérios para que o governo do PT, ou o governo de esquerda, conseguisse criar uma marca na segurança pública. Porque se acha que em determinado momento o governo Bolsonaro acabou capturando ali integrantes da segurança pública, eu estou falando aí da própria polícia. Minha primeira pergunta com você, agradecendo aqui mais uma vez a sua presença, é o seguinte: quais os principais desafios de Lewandowski? E, de fato, ele enfrenta qual o tamanho dessa primeira crise relacionada a essa fuga desses dois presos no Presídio Federal de Segurança Máxima? Algo inédito no país. Bom, primeiramente, boa tarde ou boa noite quase aí para vocês no Brasil, Leonardo, a você e a toda a sua audiência. Acho que você colocou bem a questão, havia, né, e haverá uma vigilância grande sobre as ações que o governo Lula vai adotar em relação à segurança pública, né? E houve também essa mudança de ministério no meio do caminho, né, entre Flávio Dino e Lewandowski. Então, de fato, acho que a população vai submeter o novo ministro corretamente a um escrutínio em relação a isso. A principal tarefa do Lewandowski é não deixar que as questões urgentes, né, impeçam que ele trate das questões que são importantes. A segurança pública ela se move muito por crises e por respostas a crises, mas o grande desafio que o governo federal como um todo, isso já não é de hoje, tem em relação à segurança pública é organizar uma capacidade federal para poder atuar em conjunto com estados e municípios na prevenção qualificada e na prevenção e na repressão qualificada de delitos, especialmente esses delitos associados aí a organizações criminosas, né? A gente sabe que a Constituição da República de 1988, ela colocou os estados como sendo os principais agentes para atuar, né, em matéria de segurança pública. São os estados que controlam, sobretudo, as principais forças policiais do Brasil. E, desde então, né, o governo federal patina um pouco para encontrar um lugar, né, nesse desenho aí, e trabalhar com estados e também com municípios, que os municípios são muito importantes na prevenção de delitos, né, sobretudo esses delitos mais cotidianos. Então, o Lewandowski assumiu, eu acho que com a tarefa, né, de colocar em prática a lei do SUSP, que foi aprovada durante o governo Temer e que previa aí uma arquitetura para ação cooperativa, né, entre esses três entes. Mas é evidente que essas crises, né, que sempre acontecem, elas acabam tomando aí a atenção e o espaço da formulação de políticas públicas e há uma tendência na segurança pública de se adotar uma postura mais reativa, né, do que de fato de realmente trabalhar estruturalmente a questão. Mas eu espero que o ministro, em primeiro lugar, vença, né, esse primeiro desafio que foi colocado a ele, esclareça as razões pelas quais houve essa fuga, afaste, penalize quem quer que tenha que ser afastado ou penalizado, recapture os presos, né? Mas que depois disso ele se volte para essa tarefa aí que é muito mais difícil, né? Que é de encontrar uma fórmula pela qual o governo federal possa apoiar estados e trabalhar junto com municípios também para se reduzir a violência no país, que de fato virou um problema. Diga uma coisa, no caso do Lewandowski, evidentemente que não dá para culpá-lo em relação a essa fuga, até porque ele acabou de assumir. Se tem alguma acusação que pode ser feita em relação
ao Lewandowski é dele ser pé frio, né? Porque ele acabou de assumir o ministério, praticamente Dino não passou por essa situação, né? Dino assumiu ali tarefas que não foram fáceis também, logo que entrou teve o 8 de janeiro, né? Tinha a questão do desarmamento, que, diga-se de passagem, o governo federal acabou atuando de maneira efetiva, sem ter uma grita muito grande, né? Eu sempre comento isso, que é o seguinte, você se imaginava uma grita muito, talvez até muito maior do que se teve em relação à questão das medidas do presidente Lula em relação a armamentos. Você não viu, por exemplo, evangélicos contrários às armas, ou contrários aos decretos, ou fazendo protestos, ou, né, se vários analistas, vários não, mas alguns analistas chegaram a determinado momento vincular grupos evangélicos à questão das armas. Você vê que, na verdade, se isso fosse de fato real, como se analisava em determinados momentos, se imaginava que teria uma grita maior em relação a essa questão dos decretos de Lula, né, em relação a esses armamentos. Mas a questão que eu pergunto a você, pensando aqui, fazendo essa análise, é o seguinte: quando Lewandowski toma posse, no último discurso do Dino, eu estive lá no Ministério da Justiça e algumas pessoas diziam o seguinte: olha, não dá para separar o Ministério da Segurança, porque na primeira crise grande que se tiver, pode até se colocar alguém ali que vá tratar de temas mais caros à esquerda e tudo mais, pessoas que têm uma percepção, vamos dizer assim, mais otimista da segurança pública no sentido de política pública de segurança, e que não seja alguém com a política mais agressiva em relação à segurança. Mas no primeiro momento que tiver alguma crise, vai acabar tendo efetivamente ali um problema e vai acabar se substituindo esse ministro de segurança por alguém mais enérgico, vamos dizer assim. Será que a gente não corre esse risco em relação ao Lewandowski, que tem uma percepção, vamos dizer assim, tá mais ligado à área jurídica, tem mais ali um trato dentro de um Ministério da Justiça como nome de justiça mesmo, e menos de segurança pública? Queria um pouco da sua avaliação dentro dessa longa pergunta que eu fiz, e me desculpa aqui por ela. Imagina, Leonardo. Eu acho que o ministro Lewandowski, desde que ele tomou posse, ele já deixou claro, né, que ele compreende, né, a delicadeza desse tema e nomeou para secretário de Segurança Pública alguém que os analistas aí, né, acho que corretamente identificam como sendo alguém um pouco mais linha dura, né? Você deve se lembrar que haviam outros nomes em cogitação, né? E ele fez uma opção por alguém que vem do Ministério Público de São Paulo, uma trajetória aí de trabalho contra o crime organizado, né? Quando havia outros perfis disponíveis, né? E acho que ele deixou bem claro com essa indicação, e eu também conversei com alguns colegas aí, inclusive que trabalham no governo federal, né? E eles me disseram que havia, inclusive, uma orientação do próprio presidente Lula, ou pelo menos, né, uma simpatia do presidente Lula a essa opção que foi feita pelo ministro Lewandowski. Então, eu acho que hoje nós já temos, né, nos governos do PT um quadro um pouco menos, né, romantizado assim, de tratamento da questão da segurança pública, né? Então, acho que o ministro Lewandowski não deve fazer qualquer mudança nesse sentido. Acho que o que ele tem que realmente fazer é buscar, né, promover uma investigação para entender as causas dessa fuga, né? Se foi algum problema estrutural nos presídios. Me parece que isso trouxe à tona aí um conjunto de deficiências, né, na manutenção de equipamentos desses presídios, quer dizer, uma coisa que a população brasileira não estava ciente devidamente, né? Mas também acho que não devemos excluir, porque isso é sempre uma hipótese forte em casos de fuga, possibilidade de corrupção de agentes ou de dirigentes do PT, né? Em geral, quando acontece dessa natureza, há ou algum tipo de agentes
dirigentes. Então, isso precisa ser corretamente investigado e as respostas precisam ser dadas. Brinquei aí nas redes sociais que houve uma intervenção do governo no estabelecimento. Dessa função, né? Que o governo não pode intervir em algo que é dele próprio, né? E aí depois um repórter veio e me falou, não, mas é o próprio ministro que está usando essa ação, dizendo que ele nomeou um interventor. Aí eu falei, bom, ele quer sinalizar com isso que ele vai tratar essa questão, né, com base ali numa mão forte, né? Mas tecnicamente isso não é o correto. Então eu acho que o ministro Lewandowski, nesse sentido, ele está mais posicionado aí. Se a gente fizer essa divisão, né, que eu também acho até que pode ser problemática, né, entre uma esquerda mais soft e uma direita mais hard, ele está longe de assumir como alguém que seja, né, dessa linha mais soft. Fábio de Sá, professor e integrante do Fórum Nacional de Segurança Pública. Agradeço aqui sua participação, Fábio.